E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula, ainda no triângulo retângulo, que a gente tem que apertar tudo no triângulo retângulo, que ele é essencial para o nosso estudo da trigonometria, mais complexa também depois, beleza? Se liga, então a gente já viu as 6 relações trigonométricas, ok? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, as 6 irmãs queridas que vocês vão amar, tá? Nesse nosso curso de trigonometria. Então, eu vou fixar de novo sempre as relações trigonométricas ou razões trigonométricas sempre ocorrem em função de um determinado ângulo agudo no triângulo retângulo. Então, fixando um ângulo, por exemplo, de novo alfa, a gente já fixou o beta em outra aula, já fixou o alfa, mas eu vou fixar o alfa, tá? O que acontece com alfa é similar ao que acontece com beta. Eu vou ter que pegar o oposto, adjacente, hipotenusa, enfim. Bom, fixando o ângulo alfa, vou reparar algumas coisas. Novamente repetindo, quem é o seno do ângulo alfa? Pensando nessas medidas, ó, C, B e A, seno cateto oposto, cateto adjacente. Já sabe que é medida, né? Não vou ficar repetindo isso. Cateto oposto, C, cateto adjacente, minto, seno cateto oposto sobre hipotenusa, desculpe. Cateto oposto C, hipotenusa A. Cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, é o que está perto, sobre hipotenusa. Beleza. Lá do teorema de Pitágoras, eu sei o quê? Que esse A ao quadrado é igual a medida B ao quadrado mais a medida C ao quadrado. A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado, tá? De cada cateto ao quadrado. Então, o que eu quero com isso? Eu quero ver hoje algumas relações, eu quero ver agora algumas relações aqui que acontecem com as relações trigonométricas, com as razões trigonométricas e, por exemplo, o teorema de Pitágoras. O que é que isso me gera? Que outra relação isso me gera? Tá? Olha só, aqui é um número, né? Esse número, ele pode ter como denominador 1, a mesma coisa aqui. Então aqui eu também posso aplicar uma relação de proporção e dizer o seguinte: se seno de alfa é C sobre A, então eu posso indicar que a medida C, que é C vezes 1, é igual a A vezes seno de alfa. A mesma coisa aqui. Se cosseno de alfa é B sobre A, então B, multiplicando em cruz, tá? Pela relação da proporção, pela propriedade de proporção, é igual a A vezes cosseno de alfa, tá? Multipliquei em cruz, multipliquei em cruz. Produto dos meios, produto dos extremos, beleza? Bom, como isso ocorre, como C é A vezes seno e B é A vezes cosseno, usando o teorema de Pitágoras, tá? Usando o teorema de Pitágoras, o que é que eu vou ter? A ao quadrado é A ao quadrado. B ao quadrado, como B é isso aqui, B será A cosseno ao quadrado. Mais C ao quadrado é A vezes seno ao quadrado. Se liga. Isso vai ficar A ao quadrado. Aqui é um produto de dois números ao quadrado. Eu elevo o primeiro ao quadrado e elevo o segundo ao quadrado. Vamos estabelecer uma coisa aqui, um formato de escrita. Cosseno ao quadrado é a mesma coisa que cos ao quadrado, tá? Isso daqui você nunca vai escrever desse jeito. Porque se eu escrevo desse jeito, eu estou dizendo que o que eu estou colocando ao quadrado é o ângulo. Não é o ângulo que eu estou levando ao quadrado, é o resultado do cosseno do ângulo. Tá? O cosseno do ângulo é aquela razão, então eu quero esse valor elevado ao quadrado. Então eu posso escrevê-lo. Além disso, eu posso escrevê-lo assim. Se eu escrever assim, botando o quadrado entre o cos, abreviado, e o alfa, o ângulo, eu estou elevando, é a mesma coisa que escrever isso. Agora, se eu escrevo isso, não, isso daqui não pode. Aqui eu estou elevando só o ângulo ao quadrado. Fiquem atentos a essa escrita. O que vale para o cosseno vale para todas as outras relações. Secante, cossecante, cotangente, seno. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? Cosseno ao quadrado de alfa, mais, vou escrever elegante assim, é mais bonitinho, mais elegante. Mais
A ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Beleza. Nessa situação aqui, meu povo, o que é que eu tenho? Vou mudar os membros. Se isso é igual a isso, o de cá é igual ao de cá. Vou inverter. Vou inverter e colocar a ao quadrado em evidência. Evidência, Celso, que é isso? Qualquer coisa eu vou relembrar no final do curso as fatorações de polinômio. Mas quando eu tenho um fator, eu tenho dois termos, eu tenho esse termo e esse termo. O que é que tem em comum entre os dois termos? O a ao quadrado. Eu coloco ele em evidência, tá? E aí me sobra cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa. Então, ó, se eu multiplicasse de novo, ia voltar a ser a ao quadrado cosseno ao quadrado e a ao quadrado da seno ao quadrado. Só estou fazendo o contrário. Botar em evidência, fatorar, tá? Isso é igual a ao quadrado. Logo, se esse a está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, eu vou chegar à conclusão de que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. O que é que eu estou dizendo? Se eu escolher um ângulo qualquer no meu triângulo retângulo, tá, galera? O quadrado do cosseno desse ângulo mais o quadrado do seno desse ângulo, qualquer ângulo. Eu botei alfa é uma coisa genérica, poderia ser 30 graus, 60 graus, qualquer medida de ângulo, tá? Eu estou falando em graus, mas a gente vai conhecer outra medida semana que vem. Se liga. A mesma coisa serviria se fosse beta. Se eu fizesse com beta ia dar, e quisesse demonstrar, ia dar no mesmo. Inclusive, esse processo aqui vocês não vão precisar fazer toda hora. Vocês só vão usar as relações. Essa é chamada de primeira relação. Relação fundamental da trigonometria. Essa vocês vão usar horrores. Não tanto agora, no triângulo retângulo, mas lá no ciclo trigonométrico a gente vai usar muito ela, tá? Que é o seno de qualquer ângulo ao quadrado mais cosseno, melhor, seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, isso sempre resultará em 1. Ok? Se liga, eu vou continuar. Então, meu povo, ainda fixado no ângulo alfa, a gente acabou de ver a primeira relação trigonométrica, né? Que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa equivale a 1. Primeira relação trigonométrica a gente vai usar horrores. Mas a gente agora tem outras relações entre as razões trigonométricas também, tá? Fixando no ângulo alfa, como a gente já falou antes, até já notou na aula passada, mas agora eu vou formalizar, se liga, esse seno de alfa, de novo eu repito, cateto oposto, C sobre hipotenusa A. Cosseno de alfa, cateto adjacente, B sobre hipotenusa A. Tangente de alfa, cateto oposto, C sobre cateto adjacente, medida B. Cossecante de alfa, hipotenusa, desculpe, sobre cateto oposto. Secante de alfa, hipotenusa A sobre cateto adjacente. E cotangente de alfa, cateto adjacente, que é B, sobre cateto oposto. Tudo aqui em relação a alfa, tá? Ah, Celso, se eu fizesse com beta, o raciocínio é o mesmo. Eu até sugiro que vocês façam para ver que acontece a mesma ideia. Que ideia é? Olha só, o que é que eu posso observar desse e desse, tá? Desses dois aqui, o que é que eu posso observar? Seno de um ângulo alfa é uma coisa qualquer, e cossecante de um ângulo alfa, o que é que acontece com os valores? Um é o inverso do outro. Então, eu estou dizendo que seno de alfa é o inverso da cossecante de alfa, ou o contrário. Ou cossecante de alfa é o inverso do seno. Um é o inverso do outro. O que é que eu observo aqui também? A mesma ideia. Cosseno de alfa é o inverso, um é B sobre A, outro é A sobre B. É o inverso da secante de alfa. Ou você pode dizer que secante de alfa é o inverso do cosseno de alfa. Então, quando eu calcular um,
eu nem preciso calcular o outro, é só inverter os valores da razão. Por exemplo, se cosseno de alfa deu 4, quem é secante de alfa? 1/4, o inverso, tá? E a última ideia é essa. Tangente de um ângulo qualquer alfa, mesma coisa aconteceria se fosse beta ou qualquer outro ângulo no triângulo, aí é um qualquer, porque eu não estou definindo qual é o valor. Se liga, tangente de alfa é o inverso da cotangente de alfa, ou eu posso dizer que cotangente é o inverso da tangente. Então, se eu dou um, você consegue achar o outro apenas invertendo. Eu vou parar por aqui, vou fazer aulas menores, tá? Para a gente ver, mesmo que a gente demore no triângulo retângulo, eu quero que você veja todos os detalhes que eu posso ter com o triângulo retângulo, que é importante para a gente. Beleza, galera? Valeu, curte, compartilha, se inscreve, para poder ficar ligado nas nossas novidades sempre. Beleza? Abração e até. Tchau.